Gênesis 18, 1 em adiante, nós vamos orar e pedir direção ao Deus poderoso. Meu Senhor, Deus e Pai, lhe agradecemos muito por tua presença que nós invocamos aqui. Que o Senhor me dê graça, Senhor, para ensinar e para fazer com que minha boca se torne boca profética para todos aqueles que vão precisar receber essa palavra. Tu és vivo, Senhor. Tu és santo e eu creio que todos aqui haverão de se identificar conforme aquilo que será ministrado. Por isso que eu peço, aguça o entendimento dessas pessoas. Faça com que nada venha interagir sobre o propósito de transformar essas vidas. E no nome de Jesus, lhe agradecemos e todos dizem amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 18, 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manri, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Que experiência! Aliás, mais uma experiência que o patriarca Abraão teve com Deus. Vou localizar vocês um pouco sobre o contexto daquilo que nós estamos lendo agora, né? Mas a vez anterior, né, eu cheguei a ministrar sobre outro encontro que Abraão teve com Deus. A Bíblia diz que o Senhor veio e se apresentou a Abraão e depois subiu para o céu. Ou seja, Abraão teve uma visitação do próprio Senhor, gente, em pessoa. Que coisa tremenda. O próprio Jesus, que é e era o mesmo antes, hoje e será sempre amanhã. Jesus sempre esteve. E mesmo no Antigo Testamento, meus amados, Jesus já se apresentou em profetas, para homens escolhidos por Deus, né? Então nós vemos a soberania de Deus, e nós vemos que Abraão ele teve uma tremenda visitação antes daquilo que nós estamos lendo agora. Deus se revelou a Abraão e diz: Abraão, daqui a 1 ano, a sua esposa Sarai, de 90 anos, estará grávida. Além disso, o próprio Senhor diz para Abraão: Abraão, a partir de agora, a sua esposa Sarai não será mais chamada Sarai, mas Sara. Então, a vez anterior, eu falei justamente sobre a mudança de nome. Há um tempo para as coisas acontecer. E Sarai mudou de nome em Sara. Não foi um nome se nominando Sara. É Deus que colocou o nome de Sara. Ou seja, houve uma maturidade por parte de uma mulher, de um homem que Deus usava e Deus falava. Assim como você, um verdadeiro encontro com Jesus, com o Senhor,
é marcado justamente por uma mudança interior. Por isso que muitas pessoas, inclusive no Novo Testamento, Pedro, Simão Pedro, mudou de nome. Outros, pessoas ilustres, mudaram de nome, que foram nomes dados por Deus. Uma transformação quando Deus decidiu se revelar para essas pessoas, né? Bom, depois desse acontecimento, um ano depois, a Bíblia diz que, não um ano depois, alguns dias depois dessa experiência que eu relatei aí, Deus se revela a Abraão, mas dessa vez de maneira diferente. Abraão estava do lado de fora da sua tenda e de repente aparecem 3 homens. 3 homens. E dessa vez não foi visão, não foi um sonho, foram 3 homens fisicamente reais. E quando Abraão avista esses 3 homens, a Bíblia diz que ele foi até eles e se prostrou diante deles. Na verdade, ele se prostrou diante de um. Por quê? Quem eram essas 3 pessoas para que Abraão se prostrasse? Eram 3 anjos? Não. Por que não eram 3 anjos? Porque os anjos não aceitam ser adorados. Os anjos, eles não foram feitos para ser adorados, mas os anjos sempre dão a glória a Deus. Eu estou falando de anjos de Deus. Então, essas 3 pessoas que apareceram, obviamente não cabe dúvida nisso, mas nessas 3 pessoas havia um varão que era o próprio Jesus. O próprio Senhor se apresentou e veio, com certeza, com 2 anjos, acompanhado com 2 anjos. Agora, o que chama minha atenção é que dessa vez a manifestação e revelação do próprio Senhor foi dada também a Sara. Até então, Sara, a esposa de Abraão, nunca teve experiência com Deus. Vocês lembram que eu falei no início? O nome era Sarai, uma mulher carnal, que incentivou Abraão a deitar com sua própria escrava para que seja gerado o suposto filho da promessa. Mas não foi o filho da promessa, foi, na verdade, um filho que foi gerado e que gerou consequências drásticas para essa geração, que são os filhos de Ismael, que são hoje os árabes, o Islã, os muçulmanos, né? E que hoje é o resultado de tantas guerras e confusão no mundo. Mas Sarai mudou de nome em Sara. E antes que isso acontecesse, Sarai não tinha experiência com Deus. A única coisa que Sarai teve o direito de ter é o relatório de um esposo que falava com Deus e que tinha suas experiências. Ou seja, resumindo, Sarai era uma mulher que apenas conhecia Deus pelo que seu esposo falava. Ela mesma
não teve uma experiência. Olha isso. Talvez vocês estão se identificando nessa fase da sua vida, na sua fase relacionamental com Deus. Existe uma fase onde há tutores na fé, que ensina o bebê na fé a ouvir acerca das coisas de Deus. Mas chega um momento determinado onde Deus diz, bom, já chega. Tu aprendeu, tu foi submisso a Abraão, tu amadureceu, agora tu não vai mais ouvir falar de mim. Eu vou te dar a graça de me manifestar e você vai ter experiências comigo. Que tremendo, querido. Esses 3 varões não apareceu unicamente para Abraão, mas Sara, ela estava também na tenda, meus queridos. Ou seja, ela viu também Jesus e ela viu também os 2 anjos que acompanham Jesus. Não é tremendo? Vocês gostariam de ter essa experiência? Gostariam de experimentar o mover sobrenatural de Deus e ter suas próprias experiências? Primeiro, vocês precisam ser uma Sarai. Aliás, quando você entra numa igreja, começa a descobrir as Escrituras, você inicia como Sarai. Uma pessoa carnal, uma pessoa que apresenta dificuldades em muitas áreas, mas que com o tempo e a maturidade de um lar ou de um ministério onde há um Abraão para lhe ensinar, chegará um momento onde seu nome mudará. E assim, quando Deus determinará e te chamará de Sara, ali será o tempo aonde o mundo espiritual lhe será revelado. Glória a Deus. Eu me atrevo a dizer, sabe, queridos, que infelizmente há muitas pessoas que fabulam sobre experiências que, na verdade, essas pessoas querem ter, mas por não ter sido avaliados e aprovados nessa primeira fase de ensino, por não ter tido um ensino dentro do ministério e a submissão necessário para justamente aprender com os Abraãos, os homens que falam com Deus, as pessoas que têm a maturidade para levá-los para os caminhos da maturidade espiritual, aí as pessoas inventem revelações, inventem visões e, como diz a palavra do Senhor, é fruto da sua imaginação. E uma coisa que eu tenho muito cuidado, inclusive dentro desse ministério da Online World Church, porque eu já conheci muitas pessoas que, na verdade, não podem ter experiência com Deus pelos frutos que apresentam. Eu creio, se o mundo espiritual é real, mas para você vivenciar essas experiências, a água deve escorrer. E nessa água, nesse tempo, é um tempo onde Deus vai moer o ego de Sarai. É o tempo onde Deus vai esmurrar o ego de Sarai, para que ali se inicie experiências favoráveis para uma mulher que também tinha um plano com Deus, né? Então, Deus, Ele não mudou o nome de Sarai em Sara, porque a esposa do patriarca adquiriu conhecimento de Abraão. Escuta isso. Isso é muito importante também sublinhar. Quando Deus mudou o nome
de Sarai para Sara não é porque era esposa do patriarca, de um escolhido. Não, porque ela quis aprender. O nome de Sarai foi mudado em Sara, por parte de Deus, porque Sarai foi transformada pela palavra e comandos de Deus que Abraão recebia. Isso se chama submissão. Submissão. Você tem dificuldade em se submeter? Se você é uma pessoa muito ansiosa, em querer já as coisas rápidas, pois eu lhes garanto, queridos, o procedimento de Deus não são assim. Não é assim. As coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. No tempo de Deus. Se alguém, por mais próximo que seja de um Abraão, não se decidir em mudar seus costumes, mudar seu orgulho, mudar sua impureza, mudar seu temperamento, mudar sua ansiedade, mudar sua negatividade, pois só conhecerá Deus pelo que Abraão lhe contar acerca dele. Você pode estar a vida toda debaixo de um homem, de um teto, de uma autoridade, de um homem de Deus, um Abraão desse século, e você prevalecer no seu estado toda a sua vida. Que triste, né, gente? Que desperdício. Mas eu creio que se vocês estão vendo essa ministração, ouvindo essa ministração, é porque o Senhor está te chamando para avançar, progredir nos caminhos da santidade em nome de Jesus. Não pense conhecer Deus ou até mesmo afirmar que Deus fala com você, sendo que ainda Sarai não mudou de nome. Viver das revelações dos outros, pois com certeza lhe ajudará a se transformar em homem ou mulher virtuosa. Mas viver das revelações dos outros não confirma que você ainda é de Deus. Vocês podem ouvir muitas revelações que eu posso inclusive lhe dar. Aprender, fazer um lindo esboço e crescer em conhecimento. Mas se você não viver aquilo que eu estou falando, tudo isso não serve para nada. O que confirma que você é de Deus e que vocês estão no caminho certo são as experiências que você mesmo experimentou e viu junto aos carvalhais de Mamre. Jó diz no final da sua provação: eu pensava conhecer Deus, mas só o conheci de ouvir falar. O próprio Jó, que era um homem temente a Deus. E aí muitos podem dizer, mas por que Jó sofreu tanto? Que injusto! Ele não merecia. Ele perdeu filho, Jó perdeu casa, Jó perdeu saúde, perdeu tudo, menos a esposa, que ainda lhe propôs amaldiçoar o próprio Deus. Olha só, Jó 2,9 diz assim: sua mulher lhe diz, persiste ainda em tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Olha isso. O que mais vale? Passar pela provação pensando que conhece Deus, mas na verdade não o conhece? Para que Deus lhe dê oportunidade de mudar de nome e extrair de você azeite, unção pela prensagem da vida? Ou continuar pensando que conhece a Deus?
pelo que você tem ouvido falar dele, pelas revelações que vocês ouviu dele através de outros e prevalecer na condição que você está, morto espiritualmente? A provação molda o homem. O deserto o transforma. E não é coincidência o fato que o que antecede grandes encontros com Deus é o deserto. Deus se escondeu de Sarai, mas se revelou a Sara. Então, resumindo, queridos, a primeira fase é ser uma Sarai e ouvir falar do Deus de Abraão. Ser ensinado por um homem, uma autoridade que tem poder e unção para ensinar. E a segunda fase, quando você é aprovado, é você experimentar as experiências de Abraão. Nem mais, nem menos. Por que nem mais, nem menos? Porque Jesus diz, o mestre, aliás, o discípulo não é maior do que seu mestre. Sara nunca poderá ter as experiências maior do que Abraão. Porque Deus instituiu as hierarquias espirituais dessa forma. É isso importante. Vamos lá. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os ouviu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão, adorando Jesus, lógico. E disse ele, meu Senhor, ele não falou meus senhores, ele falou para um só, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passo pelo seu servo sem fazer uma parada. Versículo 4, disse, mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansa debaixo dessa árvore. Vou trazê-lo também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo. Responderam. Tremendo, né, gente? Eu me pergunto, os anjos do Senhor... Eu vou falar um pouco sobre os anjos, né? Os anjos de Deus podem se materializar? É possível que um anjo de Deus, de repente, apareça para você, você está em casa, e um toca na sua porta e, de repente, aparece um anjo do Senhor. É possível? Claro que é possível. Os anjos têm poder debaixo da vontade e determinação de Deus. Se Deus quer mandar um anjo, um mensageiro, para se materializar para quem Ele quer, Ele o faz. Olha só, Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz assim, sejam constantes o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Ou seja, mesmo na época, estamos falando, não na lei, já na lei os anjos apareciam, mas também no Novo Testamento. Pessoas que receberam anjos e muitos não sabiam, mas foram pessoas sérias, materializadas, como você e eu, com um propósito de edificar e trazer uma mensagem para essa pessoa, né? Agora, um anjo pode ser usado para pregar o evangelho? A minha resposta é sim.
Sim. Nós devemos ter muito cuidado, e eu quero que você preste muita atenção, porque quando se trata de falar justamente sobre anjos ou sobre demônios, Satanás tem enganado muitos, mas muito, aparecendo com aparência de luz, como se fosse um anjo, né? E muitos caíram no engano por falsas revelações, como religiões como os mormons, como religiões como o Islã, né? Que Mohammed teve uma revelação de um anjo. Isso foram anjos do engano. Mas veja o que fala em Gálatas 1:8, diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado, que seja amaldiçoado. Ou seja, Paulo está falando que se um anjo pregar o evangelho, mas que é diferente do evangelho que está na palavra de Deus, então que seja amaldiçoado. Mas existe sim essa possibilidade de um anjo do Senhor se manifestar e se materializar e pregar. Por quê? Porque um anjo do Senhor é um ser espiritual que, por utilização de Deus, vai se materializar para trazer uma mensagem vindo de Deus. E é claro que toda mensagem vindo de Deus vai ser a palavra de Deus. Não vai se afastar ou se desviar de maneira nenhuma, né, daquilo que já está escrito. Então, como eu já lhe falei anteriormente, devemos ter muito cuidado para não sermos enganados. Por quê? Porque muitos falsos profetas deram e ainda estão dando créditos a anjos caídos. Cuidado. Cuidado. Porque esses anjos caídos se apresentaram para essas pessoas como anjos de luz. Porta-voz do próprio Deus, mas na verdade eram e são demônios. Satanás é um ser milenar e milenar, muito inteligente, muito astuto. Então, devemos ter muito cuidado. Então, seja numa visão, seja numa aparição física, seja num sonho, todo cristão deve aprender a sempre colocar à prova o anjo, a colocar à prova o Espírito. O Espírito. Então, se por acaso alguém tiver uma experiência dessa, como fazer para saber se é um anjo verdadeiro ou um anjo das trevas? A Bíblia diz, é simples, não esqueça disso. Olha só, está em 1 João, capítulo 4, versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha isso, como nós reconhecemos se o Espírito é de Deus ou não. Todo Espírito, todo anjo, né, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo Espírito que não confesse Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Entenderam, queridos? Então, a melhor forma de vocês avaliar e testar se um anjo de verdade, provendo de Deus, você reconhece que Jesus Cristo veio em carne? Se reconhecemos, então você pode ter a convicção de que são anjos do Senhor. Se ele não falar isso, mesmo se apresenta de forma de Maria, mesmo se apresenta de forma de anjo mais bonito e maravilhoso, cuidado,
porque o engano já é de muitas datas. E por falta de conhecimento da palavra, muitos tiveram experiências, mas para o engano e não para a salvação futura. 2 Coríntios 11:14 diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ninguém deve ser levado pela aparência, mas sim pela palavra do Senhor. Aonde vocês estão? Digam amém. Cuidado e vigia. Continuando, Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, não chamava mais Sarai, ele disse a Sara: depressa, pega 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os anjos. Enfim, não. O Senhor perguntou para Abraão. Ali na tenda, respondeu ele. Então diz o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Ou seja, Sara, como já lhe disse, começou as experiências espirituais. Iniciou-se tremendas experiências. Versículo 11, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. 90 anos, viu, pessoal? Por isso, riu consigo mesma, ela riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velho, o meu Senhor, já idoso, ainda ter esse prazer. Versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Bom, Sara estava na tenda do lado, ouvindo tudo aquilo que o próprio Senhor estava falando com Abraão. Quando o Senhor diz assim: a tua esposa, ou seja, o Senhor diz assim: aonde está Sara? Ele sabia, claro que ela estava ouvindo tudo. Você acha que Jesus não sabia que ela estava do lado? Mas era uma forma de dizer: Sara, eu sei que tu está ouvindo, agora se trata de você. Eu só quero te dizer que no próxima primavera você terá um filho, ou seja, o milagre vai acontecer. E Sara, mesmo sem ser vista de Deus, para ela, né? Mas obviamente Jesus havia dentro da tenda, ela começou a rir. Ela começou a rir, dizendo: gente, eu vou ter 90 anos, como assim eu vou ficar grávida? Não tem como. E ali, Jesus chama a atenção de Sara. Mas antes, eu quero dizer para vocês que o único que tem a faculdade de saber o que o homem pensa é o próprio Deus. Só Deus tem essa faculdade. Nenhum demônio, nenhum anjo caído, nenhum espírito, por mais astuto que seja, não tem essa faculdade de ler os pensamentos e o interior. Sara foi sondada porque ela não riu.
de maneira que todo mundo visse. Ela riu dentro dela. Já aconteceu com você? Tipo, talvez menos ainda. Jesus viu isso. Jesus viu isso. E no versículo 14 diz assim: o Senhor diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Bom, o que ressalto aqui aos meus olhos nessa afirmação de Jesus é essa afirmação que eu gostaria que você marque. Estão preparados? Existe alguma coisa impossível para Deus? Eu vou repetir. Vocês estão ouvindo? Porque eu estou falando com você, Sara. Existe uma coisa impossível para Deus? Existe uma impossibilidade de Deus lhe curar da sua enfermidade, por acaso? Existe uma impossibilidade de Deus mudar o coração do seu filho ou do seu esposo, por acaso? Existe a impossibilidade de Deus o libertar do seu vício, por acaso? Existe impossível para Deus? Até onde Deus é capaz de agir nas nossas vidas? Até onde? Você quer a resposta? Até onde a nossa fé alcança. Até onde a nossa fé alcança. A nossa fé tem poder de encorajar. A nossa fé tem poder de firmar, de influenciar. Quem? Pois de influenciar as pessoas mais próximas e os nossos irmãos em Cristo Jesus com uma só condição. Qual? Que ela seja liberada com ousadia. Olha só, Romanos 1,8 diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha isso, que fé contagiosa. O mundo tinha referência, um grupinho de homens que servia a Deus e que fazia a diferença. Ou seja, a fé, a ousadia desses cristãos verdadeiros se destacavam. Havia poder na voz, nas falas dessas pessoas. Poder que liberava fé de tal maneira que havia mudança e transformação ao redor dessas pessoas. Que tipo de influência você produz dentro de casa? Tenta me responder, por gentileza. Que tipo de influência você consegue produzir dentro de casa? É fé ou é grito? É fé ou é murmuração? Ou é negativismo? Ou é desistência? Vontade de acabar? Vontade de abandonar? Não sabeis que Deus lhe chamou para que vocês assumem a sua posição, o seu sacerdócio. Porque essas palavras não são para as pessoas que não querem nada com nada. São pessoas que querem ouvir e viver para Cristo. E todas as palavras que vocês estão recebendo neste momento e nas vezes anteriores têm como propósito
de encher você de fé. Não para acrescentar o seu conhecimento e o quanto você conhece de Bíblia. Deixa isso para os fariseus. Mas para você, você precisa crer e colocar em prática. Porque a palavra de fé produz poder. E poder para mudar. Poder para se fazer como Elias, quando foi perseguido por Jezabel, cansado, com vontade de morrer, pois a palavra do Senhor veio até Elias. Ele o alimentou e assim teve força para assim se encontrar aonde Deus queria encontrar-se com Elias. Você pode estar cansado, você pode ir à fase aonde realmente o homem de Deus, uma mulher que quer servir a Deus, pode sentir dificuldade. Mas eu vos digo que quando a palavra de Deus vem até você, então assume essa palavra e começa a mudar a sua atitude. Você não é fracassado. Você não é um derrotado. Você é um ungido chamado por Deus para se levantar e influenciar pela fé. Que essas palavras dentro desse ministério está produzindo em nome de Jesus. O que é a fé? O que é a fé? É fácil. Está em Hebreus 11:1. A fé é essa. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora, se a fé é a certeza daquilo que esperamos, de que forma Satanás pode fazer para inibi-la? Como Satanás pode fazer para impedir que essa fé seja produzida em você? Fazendo com que você não tenha certeza daquilo que espera. Escuta isso. Se a fé é a certeza daquilo que esperamos, o papel de Satanás é fazer com que você não tenha certeza daquilo que espera. Espera. Vocês estão esperando o quê? Vocês devem esperar aquilo que está escrito. Mas se você perde o foco daquilo que você está esperando, porque você está dando crédito e dando ouvido à voz de Satanás, pois ali Satanás vem roubar a sua espera e vem usar certas coisas e circunstâncias da sua vida para tirar o foco daquilo que você está esperando em Deus. Cuidado, hein? Porque se a fé é roubada, tu não poderá mais agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma estratégia fácil e eficaz para o inimigo ter sucesso na sua empreitada é bombardeando de dúvidas e pensamentos contrários à revelação daquilo que a palavra de Deus produz quando você a ouviu. Eu posso ouvir um amém? Da própria voz de Deus, Sara ouviu que iria acontecer o milagre, queridos. E imediatamente, quando riu no coração dela, o Senhor reagiu. Quando ela riu no oculto, houve uma reação de Deus. Qualquer coisa, você está ouvindo? Qualquer coisa que possa ameaçar a revelação que a palavra de Deus produz em você, deve ser jogado fora. Você deve ser treinado para isso.
Isso se chama maturidade. Não se canse em lutar contra aquele que deseja roubar a sua fé. Toma teu escudo, toma tua espada, que é a palavra de Deus. O escudo é a fé. Coloca de novo, por favor, seu capacete. Porque quando você coloca o capacete, é para proteger o quê? A mente. E se de verdade tu coloca o capacete, então tu deve entender que esse capacete não é apenas uma simbologia daquilo que Efésios 6 está falando. Mas se esse capacete é uma forma de você se colocar vigilante para proteger a sua mente de tudo aquilo que possa ameaçar a sua fé, sua alegria e poder em Deus. Glória a Deus. E para terminar, no versículo 15, depois de Jesus reagir e dizer para Sara, Sara, por que você riu? A Bíblia diz que ela teve medo. Olha isso. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, porque ela diz, eu não ri, Senhor. Mas ele respondeu, não negue, você riu. Olha isso. Sara, ela foi confrontada, não, eu não fiz isso. Sim, você fez. Sim, você fez. Deus erra quando Ele te confronta, quando Ele te dá uma oportunidade, por meio da palavra ou por meio do seu discipulador, lhe dar uma palavra para justamente endireitá-lo, mesmo que muitas das vezes não é muito confortável, principalmente quando se desrespeita as coisas de Deus e a sua palavra. Pois Sara recebeu uma oportunidade de ser exortada pelo próprio Deus, quando Sara tentou se esquivar da responsabilidade da sua incredulidade. Quando ela riu no seu coração, pois o próprio Senhor lhe fez entender que ele sabia. Mas ela negou. Por quê? Porque teve medo de expor a sua dificuldade. Escuta isso. Ela mentiu porque ela teve medo de expor a sua dificuldade. E, obviamente, o Senhor insistiu que tinha falhado. E eu tenho uma lição para vocês que estão me ouvindo aqui. Não foge da responsabilidade das suas ações. Principalmente quando elas foram injustas e feriram o coração do Pai. Não procura se persuadir a si mesmo que você não fez nada mal, quando na verdade você se tornou culpável das suas ações, atitudes e pensamentos. Se você é escolhido por Deus, amados, há uma voz suave que não precisa gritar. A voz do Espírito dentro de você ou fora de você, procurando lhe convencer do seu erro. Poderá alguém esconder algo de Deus? Poderás tu esconder algo de Deus? Certamente não. Sara sabia que errou. Ela sabia que tinha rido dentro dela, que tinha manifestado um pouco de incredulidade, mas não quis assumir o seu erro, pelo medo de quem estava presente, o Senhor.
seja incredulidade, seja negativismo, seja pensamentos impuros, seja aquilo que você permitiu e que feriu o coração do Pai, assume sua dificuldade, confessa, renuncia e o Senhor lhe perdoará. O medo, o receio devem ser substituídos pelo temor a Deus. Tem aprendido algo hoje? Então, é momento de colocar em prática todo esse ensino maravilhoso que Deus tem nos dado. Feche os seus olhos, porque agora nós vamos orar. Senhor Deus e Pai Celeste, eu não sei em que fase Sara está, mas meu dever é instruir Sarai para que Sarai se torne Sara e que Sara tenha suas próprias experiências junto a Abraão. Mesmo assim, Sara continua apresentando dificuldade, porque permanentemente o homem está em fase de crescimento e santificação. Por essa razão, Senhor, eu peço por essa vida que deseja se aproximar mais de Ti e que talvez se encontra dentro do contexto que temos falado e lido nesta noite. Trata essa vida, Senhor. Se essa pessoa riu, que ela não venha mentir ou enganar a si mesmo, enganando a Deus, o seu vinhateiro, o seu discipulador, de certas atitudes que não agradou a Deus. Se tu riu, então assume. Sara diz: Senhor, eu não ri. E Deus diz: sim, você riu. Ser de Deus, aproximar-se de Deus, é ser sincero também com suas dificuldades, limitações, porque Deus sabe que você não é um super-homem, que você está sujeito ao erro. Mas sempre haverá a graça para aqueles que procuram o Deus de Abraão. E essa graça lhe capacitará para você cumprir o propósito dele. E no nome de Jesus. Amém e amém.